a gravação, tá, gente? Pronto, estamos gravando. Bom, gente, vamos lá. Nossa aula de hoje, de novo, eu vou tentar ser breve. Toda vez que eu falo que eu vou tentar ser breve, eu vou até o último minuto de aula, né? Eu vou tentar ser breve. Juro. Nossa aula de hoje é sobre dois tipos de display bem importantes, que são o Flexbox e o Grid. Esses, como eu falei para vocês na aula passada, esses dois tipos de display, eles são salvadores. Eles são realmente uma coisa incrível para facilitar a nossa vida, tá? Então, eu já montei aqui um documento para a gente trabalhar em cima dele, para facilitar o beabá aqui. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o que está neste documento, tá? Então, esse documento está dividido entre Flexbox e Grid. Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre o Flexbox, depois a gente vai falar sobre o Grid, mas eles têm a mesma estrutura, né? Então, montei aqui um CSS, tá? Onde vocês têm um ID meu Flex e uma borda vermelha para a gente identificar o que é o elemento meu Flex, que ainda não está como Flex, né? E a gente tem os divs todos os divs dentro desse elemento meu Flex. Então, todos os divs, eles têm um background verde e tem uma borda preta. Então, quando vocês olham aqui, ó, tem uma borda vermelhinha em volta e tem aqui bordas pretas com elementos em verde, tá? Está aqui o nosso HTML. Então, eu tenho um div que tem o ID meu Flex, né? E tenho 5 divs aqui dentro dele. A mesma coisa a gente vai ver praticamente igual aqui na parte de grid. Então, eu tenho, de novo, um CSS. Eu tenho, em vez de ter meu Flex, ele é meu grid. Ele tem uma borda vermelha. E todos os divs dentro desse elemento meu grid tem uma cor de fundo cian e uma borda preta. Então, é o que a gente enxerga aqui. Aqui com um pouco mais de elementos, né? Então, a gente tem um vermelhinho em volta desse elemento grande. E nós temos 8 divs aqui dentro com bordas pretas para separar um do outro, para a gente enxergar, tá? Aqui, ó, meu grid e 8 divs dentro do meu grid. Mas vamos começar pelo Flex, né? Então, vamos lá pelo Flexbox. Então, para que serve tanto o grid quanto o Flexbox? Eles trabalham, para ser bem objetivo, eles trabalham com uma lógica que é o seguinte: eu tenho um elemento que é um elemento que vai conter coisas e eu tenho elementos dentro dele que são as coisas que vão estar contidas. Então, ele tem o que a gente chama de container e tem os elementos que a gente chama de itens. Tá? Então, a lógica do grid e a lógica do Flexbox é essa. Então, você vai atribuir um display Flexbox, ou Flex, só, porque você usa só Flex, você vai atribuir um display Flex para o container, para o elemento que vai conter itens lá dentro. E todos os itens que forem colocados dentro desse elemento que tem o display Flex vão ser distribuídos dentro desse container de uma maneira especificada pelo container. Tá? Mesma coisa vale pelo grid. Você vai atribuir para o container, para o elemento pi, um display do tipo grid, e tudo que estiver dentro desse elemento vai ser distribuído, os itens vão ser distribuídos conforme as regras que a gente estabelecer para o elemento grid. E por algumas outras questões que também são bem bacanas, que você pode atribuir direto no próprio item, tá? Então, para ajudar vocês nisso, eu já comentei que tanto o Flexbox quanto o Grid, eu queria ter escrito um documento sobre eles no material. Eu nunca tenho tempo para fazer isso. Então, a gente acaba usando esses guias do CSS Tricks, tá? Tem 2 guias. Tem o guia para Flex e tem o guia para Grid. Os dois estão lá no nosso Classroom, tá? Coloquei hoje o de Flex, que não estava, só tinha o de Grid, né? Mas isso aqui é um guia, está em inglês, infelizmente, né? Mas ele é um guia para a gente entender todas as propriedades e todos os recursos que a gente tem quando a gente usa tanto Flex quanto Grid. Como é que a gente lê esse guia? Tem uma regra aqui para a gente ler esse guia, tá? Do lado esquerdo, na coluna da esquerda, nessa coluna aqui, ó, da esquerda, se bem que meu mouse não está aparecendo para vocês, tá? Não. Ó, essa coluna que está aqui à esquerda, ela diz respeito ao container, ao elemento pi. E a coluna da direita, ela diz respeito aos itens. Então, na coluna da esquerda,
a gente vai ver tudo que a gente coloca para o elemento pi, o container. E na coluna da esquerda, tudo aquilo que a gente registra para os itens, para você alterar o comportamento dos itens dentro do Flexbox ou do grid. Tá? O guia do grid é igualzinho. Ó, do lado esquerdo, você vai ter as propriedades do container, né, do elemento pi, e do lado direito você vai ter as propriedades dos itens, dos elementos filhos. Tá? Então, a leitura desse guia é assim: se você estiver preocupado com alguma coisa que diz respeito ao container, você olha na coluna da esquerda. Se você quiser ver os itens, você olha na coluna da direita. Tá? Então, vamos lá. Né? O que faz o Flex? Para que serve o Flex? O Flex, ele cria essas coisas que vocês estão vendo no desenho aqui. Né? Ele coloca vários elementos, podem ser divs, podem ser links, pode ser pode ser qualquer tag. Você escolhe a tag que você quiser, porque os itens podem ser quaisquer tags. Mas cada tag colocada diretamente dentro do container, ele vai distribuir isso ao longo do container de uma maneira que você especificar. Então, ele pode distribuir horizontalmente, por exemplo, que nem aqui, vários elementos um do lado do outro, dentro do container, ou ele pode distribuir verticalmente, como uma lista, vários elementos um embaixo do outro. Você que estabelece como que você quer que ele faça isso. Mas, basicamente, o Flex faz isso. Ele coloca elementos paralelos, seja na vertical ou na horizontal, ao longo de um determinado bloco que vai ser o container. Tá? Então, ele distribui esses elementos pelo espaço disponível. Né? E ele pode fazer isso de inúmeras maneiras. Você pode estabelecer qual a direção que você quer. Ó. Você pode dizer qual é a direção que esses elementos têm que estar distribuídos. Se eles vão ser distribuídos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Né? Você pode estabelecer, o que mais? Ó, se eles devem quebrar a linha e ir para uma linha de baixo ou não, se eles devem ser mantidos na mesma linha, todos eles. Você pode definir de que maneira eles vão se distribuir, né? Se tiverem poucos, se eles vão ficar todos para a esquerda, se eles vão ficar todos para a direita, se eles vão ficar centralizados, se eles vão se distribuir ao longo do espaço disponível, né? Se eles vão deixar espaço no começo ou não, se eles vão grudar, né? Então, você pode definir regras dentro do container de como esses blocos, esses pequenos blocos, vão ser organizados dentro de um elemento pi, né? E isso, gente, ajuda a gente de uma maneira absurda na hora de construir qualquer coisa. Coisas que seriam bem complicadas de serem feitas com outros recursos, né? Com float e com coisas assim. Então, vamos lá. Você também pode alinhar para cima, para baixo, no centro, deixar eles inteiros, ocupando todo o espaço, ou baseado numa linha meio, não é central, mas é a linha do texto, né? Então, a gente tem um monte de recursos, né? E esse guia, convenhamos, esse guia é muito bom, né? A gente tem vários recursos onde a gente pode organizar os elementos. E aqui é um detalhe bem importante, tá? O gap. Essa propriedade gap, ela é uma coisa que é fundamental. Por quê? Porque sem ela, você teria um trabalho do inferno, para conseguir fazer com que os elementos eles ocupem o espaço da maneira certa. Por quê? Quando a gente coloca vários elementos dentro de um bloco e a gente quer que um elemento fique separado do outro com uma distância, você vai usar margem, você vai usar padding, você vai usar esses elementos, né? Só que o que acontece? Se você está construindo, por exemplo, uma tabela, você quer que o elemento ele grude na margem esquerda e que ele grude na margem direita, mas que ele tenha espaçamentos entre os elementos. Tentar construir isso com margem e padding é um inferno na Terra. Você não consegue. No final, você desiste e fala, tá bom, eu vou deixar todos eles com margem à direita e o último elemento vai ficar um pouquinho deslocado da borda direita. Porque eu não tenho como resolver isso. É muito trabalhoso, é muito complicado para ser feito. E para deixar todas as medidas iguais, esse tipo de coisa. Isso não existe com Flex e Grid. Eles fazem isso automático para a gente. Então, o gap é quando você vai definir qual o espaçamento que tem que existir, tanto na horizontal quanto na vertical, entre cada elemento dentro do Flex ou do Grid. Né?
você diz, ó, eu quero 10 pixels entre um e outro. Só que ele só aplica isso internamente. Ele não aplica isso nas bordas. Tá? Então, isso salva a nossa pele de uma maneira que não tem... Se ajoelha e fala assim, salve quem criou o grid, salve quem criou o flex, porque é outra vida. É outra vida a partir desses recursos. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Tá? Vamos ver agora diretamente como isso aqui funciona. Voltando aqui para o começo. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é estabelecer o display para o container, display flex. Então, vamos lá no nosso CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, display flex. Certo? Já mudou. Já mudou. Já na hora está definido uma outra coisa completamente diferente do que estava antes, né? Porque ele está usando as definições padrões do flex, né? Que é correr horizontalmente, né? Então vamos lá. Se eu quiser mudar isso e fazer com que esse flex não seja horizontal, ele seja vertical, eu vou trabalhar aqui com o flow, né? Que é uma propriedade que está aqui em algum lugar. Peraí que eu já vou achar para vocês. Que eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é só colocar... Ah, não, estou no grid, desculpa. Estou achando que eu estou no grid. Tá. É flex direction, não é flow. Flex direction. Então, flex direction, eu posso ter algumas propriedades diferentes. Ó. Row, né? Row reverse, column reverse. Então, se eu quiser colocar um column aqui, ó, desculpa, flex direction, vou até copiar, fica mais fácil. Column. Aqui. Voltou a ser uma coluna. Se eu colocar aqui inverse row, ele deveria ter ido para lá. Muito bem. Ele está colocando aqui extraindo. Aí vai ter que trabalhar com flow, né? Então, essa propriedade de direção define já para a gente como é que a gente quer que esse flex se comporte. Quando tiver muitos elementos, quando tiver poucos, quer dizer, como é que ele ordena isso daí, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó, aqui não vai fazer muita diferença porque a gente tem poucos elementos, né? Por enquanto. Mas ele vai dizer para a gente que eles devem ficar tudo na mesma linha ou se eles chegarem a determinado ponto, se eles quebram e passam para a linha de baixo, né? Aqui o flow mesmo, ó. O flow eu vou colocar aqui flex end, tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, e falar flex flow. Flex end. Curioso. Talvez seja o observable passando por cima aqui. Deixa eu ver. Flex end. Espero que não seja o observable. Eu acho que é o observable. Será que se eu colocar aqui o important? Vamos ver. Ele me libera? Não. Alguma coisa não está fora da ordem. Bom, vamos experimentar o outro aqui. Vamos experimentar o space between. Vamos ver se ele me permite. Pode ser só observable, viu, gente? Isso aqui deveria funcionar. É observable, claramente o observable não está me deixando mexer na regra aqui. Né? Ele deve estar passando por cima, mas funciona. Se eu colocasse space between, ele ia manter o primeiro elemento aqui na esquerda, o último elemento na direita, e todos os outros elementos ele ia distribuir de uma maneira equilibrada, né? Com espaços iguais entre eles, por exemplo. Tá? O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ó. Vamos lá. Se eu tiver espaço, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, height 300 pixels. Aqui, ó. Tá vendo que ele ocupou aqui a coisa toda, né? De novo, talvez seja o próprio observable me impondo isso. Mas eu poderia colocar aqui, ó, um align items center.
Isso, a princípio, funcionou. Pelo menos aqui funcionou. Vai fazer com que eles fiquem centralizados no meio, bem no meio, do elemento container, né? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, um flex end, eles vão lá para baixo. Tá vendo? Então, isso daqui, para a gente conseguir controlar como que a gente quer exibir certas coisas horizontalmente no nosso layout, por exemplo, é super importante. Então, vamos colocar aqui um stretch. Aqui, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, ainda não estou trabalhando com o tamanho deles, né? Mas se eu quisesse colocar aqui, fazer um layout com 5 colunas, por exemplo, né, de conteúdo, ter um que é o menu, outro que é o conteúdo e outras coisas aqui, eu poderia trabalhar diretamente com Flex e colocar os conteúdos organizados dessa maneira na minha página, né? Por enquanto eles estão todos pequenininhos aqui, né? Mas a gente não... Ó, vamos lá, vou colocar aqui, ó, o edit 100 pixels. Né? Então, se você não tem um tamanho definido para eles, né? E é óbvio que o observable, pelo jeito, está passando por cima do que a gente colocar aqui, mas a gente poderia fazer com que esses elementos todos, né? Desculpem a bateção aqui no vizinho de cima, viu, gente? Deve ser chato para vocês aí também. Mas, ó, basicamente, quando a gente faz esse tipo de coisa, controla não é o flow, é o... Oh, caramba, cadê a distribuição aqui? Deixa eu achar. Meu computador está bem lento, vocês estão vendo, né? Ele não está nem conseguindo renderizar a página. Cadê? Ele não está me mostrando aqui. Deve ser do Flex, deve ser aqui dos próprios elementos. Mas você estabelece o tamanho dos elementos para ele distribuir, então ele já regula automaticamente para você o que você precisa. E vamos ver aqui o gap. O gap que é o elemento importante que eu falei para vocês, que é uma questão bem importante. Gap. O gap a gente sempre coloca primeiro o vertical, depois o horizontal. Então, eu vou colocar aqui 0,20px no gap. Ó. Reparem aqui no primeiro elemento que ele não deu um distanciamento da borda aqui no primeiro elemento. Né? Então, isso daqui... e se esses elementos estivessem distribuídos em tamanhos iguais aqui, esse último elemento estaria grudado aqui no canto direito, né? E faria com que a coisa ficasse direitinho, né? Então você controla no gap esse tipo de recurso, né? É muito importante. Isso aqui é uma informação fundamental. Né? Vamos dar uma olhada agora nos elementos mesmo. Vamos pegar aqui o que faz parte dos elementos. Vamos lá. Então, vamos lá. Propriedades dos itens. Tá? Então, a primeira propriedade que ele nos fala aqui é para cada item individual. Então, você individualmente vai trabalhar com os itens. Você pode colocar uma informação de ordem. O que é a informação de ordem? A informação de ordem diz respeito a quem vem primeiro, independente de como você colocou no HTML. Tá? Então, vamos lá. E isso vai de 0 a 5. Na verdade, até pode usar número negativo, como ele mostra aqui. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos lá. Todos esses caras são order 5. Eles vão continuar distribuídos do jeito que eles estão, porque estão todos com a mesma prioridade. Mas se eu vier aqui, ó, e falar aqui, ó, ID item 4, e virar e colocar aqui, ó, item 4, order 1, também estranho, né? Deveria funcionar, mas é o observable sacaneando aqui. Esse item aqui, o item 4, o teste 4, ele passaria para a esquerda, no lugar de todos os outros. Né? Será que se eu colocar aqui um important? Infelizmente o observable tem
ele usa essas coisas. Então, se você altera, você desmonta coisas do próprio Observable, né? É o problema de trabalhar com uma aplicação na web. Então, ele não vai me permitir fazer esse... Ah, passou. Foi isso, ó. O important ele passou. Aí, ó. Então, aqui, ó. Teste 4 está colocado em primeiro na lista. Por que ele está em primeiro? Porque os outros estão com ordem 5. Então, esse aqui é 5, 5, 5, eles vão sendo colocados depois, né? E, claro, a gente também trabalhou com a gente trabalhou com o Inverse Row, né? O próprio Inverse Row deveria ter mudado um pouco, né? Na verdade, ele deveria ter ido para lá. Mas, enfim, o Observable não está me deixando mexer nisso. Mas, pelo menos, o Order, ele me permitiu aqui, né? Vamos voltar aqui, né? Então, ordem, com essa propriedade, quando você vai lá e coloca individualmente nos seus divs, nos seus elementos, nos seus itens, qual é a ordem, né, de 0, né, sendo 0 o mais à esquerda, o 0 o primeiro, e o último número que você colocar, 1.500.000, o menos importante, ele vai ordenar todos esses itens na sua lista, seja ela horizontal ou vertical. Tá? Então, isso é super legal. Aqui, ó, Flex Grow, vamos ver se ele me permite trabalhar com isso. O Flex Grow também é um negócio bem inteligente, tá? Que é você pegar o tamanho padrão, se você não definiu um tamanho, por exemplo, se você falar não sei quantos pixels, e você colocar um Flex Grow ali, ele vai aumentar o tamanho do seu elemento dentro do container em uma questão de proporção. Então vamos lá, vamos ver se o Observable me permite fazer isso. Flex Grow 3. Olha aí. Ele está usando um padrão aqui que eu não sei por que ele está usando esse padrão. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu colocar 2 aqui. Não, também ele subiu até não poder mais. Enfim, vamos ver aqui. Flex Grow 1 para todo mundo. Agora pelo menos ele aceitou. Vamos ver. Não, aí ele não está mesmo permitindo nada. Esse aqui. Agora foi. Tá aí, ó. Então vamos lá. Pelo menos com o important eu acho que ele aceita. Então a gente vamos ver aqui, ó. Ele me permite passar por cima, dar um override. Enfim, né? Ok. Aí, quem que é mais importante? Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu coloco o Flex Grow e coloco um valor 1, por exemplo, ele automaticamente vai falar o seguinte, ó, eu tenho que distribuir esses caras ao longo do container, todos eles, que eu coloquei aqui, ó, para todos eles, com o mesmo tamanho, né? Então, ele vai distribuir todos eles com um tamanho igualitário. Se eu virar aqui e falar que um deles específico, por exemplo, o 4, 2, significa que ele tem que ter o dobro do tamanho dos outros. Mas reparem nesse detalhe. Por que isso é importante? No momento em que eu dobro o tamanho dele, o espaço do flex continua o mesmo. Não mudou em absolutamente nada, certo? Isso significa que tem que haver um cálculo de proporção aí. Significa que ele vai ser igual a 2 vezes o tamanho dos outros elementos. Mas os outros elementos vão ter que ser diminuídos para caberem todos esses elementos. Então, o que ele vai ter que fazer? Qual é o cálculo que ele faz? Se isso aqui é equivalente a 2, é como se eu tivesse 6 elementos aqui. Cada um desses elementos vai ser o tamanho de 1/6 do container. E o primeiro elemento vai ser de 2/6. Só que aí você junta também o gap, o espaço entre eles, que também tem que ser calculado, que aí não é porcentagem, ele é de pixel. 10 pixels entre cada um deles, distribuídos entre os 5. Então, o cálculo para você conseguir resolver essa equação é super complicado, porque você tem que levar um monte de coisa em consideração. Você tem que levar medidas que são
de porcentagem, com medidas que são de pixel, dividir essas coisas numa razão, uma proporção, e aí você imagina que você, no meio do caminho, percebe que fala assim, não, eu queria que fosse 3, não fosse 2. Esse primeiro tinha que ter 3 vezes o tamanho dos outros. Tem que refazer tudo. Então, esse processo de cálculo, você tem que usar calc, é um inferno, um inferno. E quando você joga um negócio desse no Flex, acabou a dor de cabeça, você não tem que fazer nada, o computador faz tudo para você. E resolve para você tudo que você precisa. É uma maravilha. Assim, tira um peso da gente que não tem tamanho. Experimentem fazer isso sem usar o Flex. Tentem fazer isso com float, com margem, com border. Tenta construir isso para vocês verem que no final vai ficar uma borda aqui do lado, você vai ter que dar borda direita, você nunca vai calcular, vai ficar maior do que você quer, nunca bate com precisão. É horroroso, gente. É horroroso fazer isso, né? Acredite em mim, Jacqueline, você não vai perder seu tempo. É isso mesmo, você não vai perder seu tempo. Eu acho que se eu contabilizasse na minha vida profissional o tempo que eu perdi tentando resolver essas questões, daria aí muitas férias, muito tempo que eu poderia estar na praia e não estive, tá? Então é por aí. O Flex vai resolver isso pra gente. A gente não vai ter que ficar morrendo de dor de cabeça por conta de uma coisa dessas, né? Porque, vejam, gente, o CSS, apesar dele ser uma estrutura visual, ele nunca foi criado e desenvolvido por designers. Ele foi criado e desenvolvido por programadores, certo? Então, o que acontece? Os programadores têm uma maneira de pensar que não é a nossa. Só que o Flex e o Grid é a nossa maneira de pensar as coisas. Então, tanto o Flex como o Grid, eles trabalham a favor do design. É como o designer pensa, né? É como a gente organiza o nosso layout. Então, eles são feitos para a gente. Eles são feitos para a gente resolver os nossos problemas de layout mesmo, né? O que mais que tem aqui? Vamos lá. Shrink, que é para a gente, é o contrário do grow, né? Para você pegar um elemento e falar ele tem 1/3 dos outros, ou ele tem metade dos outros, é o inverso do grow, tá? O shrink, esse cara aqui, né? E aí as outras coisas, né, que a gente vai usar aqui, ó. Então vamos lá. Flex Basis, eu não lembro de ter usado Flex Basis, mas eu acho que Flex Basis é onde a gente dá a dimensão, né? Deixa eu ver. A dimensão base. Eu não lembro de ter usado isso na minha vida, mas vamos ver. Flex Basis, em vez de alto, eu vou colocar 1. Vamos ver o que acontece. Não é mudança nenhuma. Eu acho que ele dá referência para o Grow ou para o Shrink. Eu acho que é para isso. Mas tudo bem, não precisa, né? Dependendo do que você colocou no container, você não precisa informar esse tipo de coisa, tá? E aqui dá para colocar várias propriedades de uma vez só, isso que a gente chama de shortcut, né? Então você já coloca vários tipos de coisas de informação numa instrução só, tá? E aqui os aligns. Os aligns também são importantes, né? Vamos lá. Isso você pode fazer o align, né? Vamos procurar aqui o align aqui no container. Então você vai lá e coloca align items, né? Ó, alinhe todo mundo em cima, todo mundo embaixo, né? Só que aqui você pode também com o align self determinar para o elemento, para o próprio elemento, como é que ele vai se alinhar dentro do container, né? Então vamos tentar aqui align item flex end. Vamos ver, não sei se vai funcionar aqui, se ele vai me permitir mexer nisso, mas isso funciona. Não, ele não vai me deixar mexer aqui por algum motivo. Muito provavelmente porque tem umas outras coisas aqui, o próprio observable não deixa, tá? Mas é para isso que serve, né? É para você definir no elemento e não no container como é que esse elemento vai se alinhar com outras coisas, tá? Então, tem bastante propriedade, vocês estão vendo que tem bastante propriedade, dá para a gente brincar muito com isso, né? E, como tudo no CSS, pode virar um quebra-cabeça, tá, gente? Se a gente não for organizado, não tentar manter a simplicidade das coisas, pode virar um grande quebra-cabeça para a gente conseguir resolver questões, tá?
O CSS é basicamente quebra-cabeça, né? Mas isso daqui é um bom quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que, se você conhecer pelo menos algumas coisas, você não precisa conhecer todos os elementos, todas as propriedades, mas só de conhecer algumas poucas coisas dentro aqui do Flex, já vai te permitir resolver um monte de problema, um montão de problema, tá? Então, o Flex ele é um elemento mais simples do que o Grid. Por quê? Porque ele trabalha ou com uma dimensão horizontal ou com uma dimensão vertical, ou com uma lista horizontal ou com uma lista vertical, tá? É para isso que ele serve. O Grid, já diferente do Flex, ele trabalha com uma estrutura de tabela, né? Quase que uma estrutura de tabela, quer dizer, ele trabalha com a mesma coisa que o Flex faz, só que em várias linhas e várias colunas. Tá? Então, ele é o Flex ao quadrado. Tá? Vamos ver como que ele funciona. Ele tem algumas propriedades que são um pouco diferentes do Flex, que permitem a gente trabalhar de maneiras diferentes, o que é muito interessante, porque para certos casos é preferível usar o Flex, para outros casos é preferível usar o Grid, para fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é colocar o elemento meu grid como grid. Né? Como é que a gente faz isso? Display grid. Tá aqui. Então, a partir do momento que eu faço isso, o elemento meu grid passa a ser um elemento do tipo grid. Só que vocês viram que, diferente do Flex, não aconteceu absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Por que não mudou absolutamente nada? Porque eu não defini regras. O grid vai precisar que a gente defina algumas regras de como as linhas e as colunas dele funcionam. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Grid, columns, template. E aí, vem um dos elementos mais legais aí do grid. A gente pode definir dimensões físicas. A gente pode falar assim, ó, 120 pixels, depois eu quero uma segunda coluna com 200 pixels, depois eu quero uma terceira coluna com 25%, e aí eu quero uma quarta coluna com 100 pixels. Beleza. Vamos lá. Eita, nós. O Observable não está me deixando mexer? Será que é isso? Eita, nós. Ah, não, é grid template column. Template columns. Acho que é isso. É que eu tinha errado. Pronto. Aí foi. Não era o importante, não. É que eu tinha escrito a instrução errada. Inverti. Então, o que ele fez? Ó, eu vou tirar daqui, vou apagar. Reparem como estava antes. São 8 elementos, certo? Eu criei um grid com 4 colunas. Então, o que ele fez? Ele distribuiu todos os elementos nessas 4 colunas. A primeira coluna tem sempre 120 pixels. Então, o elemento que cair na primeira coluna vai ter sempre 120 pixels. O elemento que cair na segunda coluna vai ter sempre 200 pixels. O elemento que cair na terceira coluna vai ter sempre 25% do espaço disponível. E o último elemento vai ter sempre 120 pixels, 100 pixels. Se eu colocar mais um elemento aqui, ó, ele automaticamente vai ser passado para a próxima linha e vai cair na primeira coluna. Se eu colocar um elemento no meio aqui, ó, ele vai redistribuir todo mundo. Porque ele inseriu ele nesse ponto e aí jogou todos os outros para as demais colunas. Então, quando você define isso daqui, você define regras de como devem ser as colunas do seu grid. Quantas e quais as proporções. E se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, legal, ó. Então agora eu quero mudar um pouquinho isso aqui, ó. 50px. Vou colocar mais uma coluna. Automaticamente ele vai redistribuir todos os elementos nesse sistema novo. Tá? Agora, o grid, ele tem uma dimensão diferente de todas as outras dimensões, uma métrica de dimensão que nenhum outro elemento pode usar, só ele pode usar, que é o FR. O que é o FR?
O FR é uma fração. Então, é o elemento base do Flexbox, que a gente usa grow. Aqui a gente usa FR. Um FR é uma parte do espaço. Ó, quando você coloca um FR, você está dizendo o seguinte, pega todo o espaço disponível, né, e quantas frações eu colocar aqui, né, divide esse espaço disponível por essas frações disponíveis. Então aqui eu tenho 3 frações, então cada coluna vai ficar com 1/3 do espaço disponível. Se eu colocar mais uma fração, aí a gente vai dividir, obviamente, por 4, 1/4 do espaço disponível. Só que eu posso vir aqui e falar 3 frações para este elemento. E aí ele vai usar proporções. Então as frações começam a ficar menores e a segunda coluna vai sempre ter 3 vezes o tamanho dos outros elementos. Ou como eu defini aqui. E claro, eu posso vir aqui e misturar isso com pixel, com porcentagem. Eu posso misturar com todas as outras os outros elementos. E, de novo, né? Vamos lá. Isso já é uma baita de uma vantagem. Isso já é uma coisa incrível. Certo? Agora, quando você entende que você tem o gap misturado aqui, aí você ajoelha e fala amém, grid, né? Porque eu venho aqui e falo 5 pixels entre cada linha e 20 pixels entre cada coluna. E ele distribui assim pra gente. Então ele já, ó, reparem que o primeiro elemento está colado e o último elemento está colado. Certo? Então, o gap vai permitir que a gente separe as coisas. Então, você está fazendo, por exemplo, um layout com 4 colunas, mas se vier um texto muito grande aqui e outro texto muito grande na segunda coluna, você não vai querer que esses textos grudem. Você vai querer garantir que eles estejam separados, né? Que a coisa não fique encostada uma na outra. Você vai usar o gap. Você simplesmente vai usar o gap. Você não vai precisar ficar usando padding, você não vai precisar ficar usando nada. E agora um detalhe muito, muito, muito importante para Flexbox e para Grid. Vocês lembram que a gente falou na aula passada do Box Model? Que quando você definia o widget de um elemento, você ainda tinha que considerar, além do widget, o padding, o border e o margin. Pois é, no Flexbox e no Grid, eles passam por cima do Box Model. Se você definir um widget aqui, não interessa o que você definir no Box Model. Ele vai respeitar o que tiver aqui. Então, eu venho aqui e falo o seguinte, ó. O meu div tem widget 500 pixels. Ele vai tentar resolver isso do jeito que você colocou. Mas ele vai primeiro respeitar, não sei porque que ele passou por cima aqui, alguma coisa estranha. Né? Não deveria ter feito isso. Mas paddings, por exemplo, vamos lá. Ó, reparem, ele não vai mudar o tamanho dos elementos. O tamanho dos elementos vai continuar exatamente o mesmo. E eu coloquei um padding de 10 pixels. Então, o que aconteceu aqui? Em vez de ser como o Box Model, que no momento que eu coloco o padding, o meu elemento cresce, porque ele já tinha um widget. Eu coloquei o padding, ele teve que adicionar o padding. No caso do Flexbox e no caso do Grid, o elemento não cresce de tamanho. O padding vai jogar ele para dentro. Ele vai diminuir o miolo. Tá? E a mesma coisa vale para margens e para bordas. Border, 10 pixels, solid black. Ó, vou tirar aqui o de 1 pixel. É para dentro. No caso do Grid e do Flexbox, é para dentro que essas coisas entram. Então, ele passa por cima do nosso Box Model e ele modifica a maneira com que o Box Model funciona. Tá? Ele vai, de fato, ele vai impor ao Box Model uma dimensão. Né? Isso é muito importante para a gente, porque um dos grandes sofrimentos que a gente tem é justamente esse. Você mexe no padding, você mexe na borda, você mexe em alguma coisa, o teu layout desmonta.
porque você tinha medido as coisas, colocado certas dimensões, e aí as dimensões foram extrapoladas, né? O que exatamente você não entendeu, Júlia? Qual a diferença entre o box model e o que está acontecendo aqui? É isso? Vamos mostrar com um exemplo prático aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui div, id, box model. Tá? Teste B. Tá. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó. id, box model. É isso que eu coloquei? Background color red. Para ficar fácil da gente entender. Tá? Agora, então, eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó, para vocês perceberem bem a diferença. Vou tirar isso daqui, ó, por enquanto, tá? Vou tirar o padding, vou deixar os elementos só como... vou tirar o gap também. E aqui, em vez de usar fração, eu vou fazer o seguinte, ó, 200 pixels, tá? Então, a primeira coluna, ela tem 200 pixels, tá? Aqui, ó, 200 pixels é tudo isso daqui. Tá? Até onde vocês não estão vendo meu mouse, mas tudo bem. Do teste 1 até onde bate no teste 2. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui para o box model? O edit, eu vou colocar os mesmos 200 pixels. Ó. Então, a partir de agora, o teste B, que está em vermelho, está do mesmo tamanho que a primeira coluna do meu grid, certo? Agora, vamos ver. Border, 10 pixels, solid, black. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Mesma informação aqui. Olha o que aconteceu. Enquanto a primeira coluna do meu grid, ela travou aqui nos 200 pixels e o border entrou para dentro do elemento, no div que estava fora do grid, o border aumentou ele. Então, isso daqui naturalmente quebrou meu layout, porque as coisas que estavam do lado aqui já foram parar em tudo que é outro lugar. Perceberam? Então, esse tipo de modificação, quando as coisas estão organizadas, né, só com float, destrói teu layout. Professor, diga. Consegue usar o important no grid? Consegue. É que o problema aqui é o observable, tá? Você coloca important, você diz, ó, essa informação aqui, ó, essa informação é mais importante que qualquer outra, e ele obedece. Entendi. Qualquer propriedade do CSS você pode colocar o important. O único problema é quando ele tem vários importants, né? Não, mas ele passa? Ele consegue passar? Passa, funciona. Tá? Ou seja, o grid vai ajudar a gente a manter a consistência do nosso layout. E o box model geralmente nos atrapalha nisso. Perceberam? Então, é muito bom usar o grid quando a gente está trabalhando. Outra coisa importante aqui no grid é o seguinte: além das colunas, a gente também pode estabelecer regras para as linhas. Então, eu posso falar que a primeira linha tem 50 pixels, a segunda linha tem 200 pixels, a terceira linha tem 30 pixels. E, automaticamente, eu já dei uma forma para esse grid que não é o padrão. Professor, o que acontece se entrarem elementos novos aí? Ó, vamos lá. Se a gente colocar mais 4 elementos aqui, ó. 10, 11, 12, 13. Aí, ele vai usar o alto. Se não tiver nenhuma regra estabelecida aqui, para as próximas linhas, ele vai usar o alto. Tá? Bom, vamos dizer que só por isso daqui, a coisa já estava boa. Se fosse só por isso, a coisa já estava legal, né? Mas fica mais legal. Por quê? Porque o grid, ele tem umas coisas de controle que são muito boas, né? Antes da gente vir aqui para as áreas e para as coisas, vamos lá. Reparem aqui, ó. Além de falar
de estabelecer uma regra para o grid, então, tudo que a gente está falando do container está do lado esquerdo. Para o lado direito, a gente está falando dos itens. Além de você estabelecer ali no container um tamanho para as colunas, definir como essas colunas funcionam, né? Você pode definir no próprio item aonde dentro desse grid você quer que ele vai, qual o tamanho dele no grid. Olha como é que isso funciona. A gente coloca aqui, ó, grid column start, grid column end, ou grid row start, grid row end. Vamos lá, vou mostrar isso para vocês. Deixa eu tirar esses borders bizarros aqui. E aí eu vou pegar aqui um cara específico, por exemplo, o teste 4. ID grid 4. Vou fazer o seguinte, ó. Grid 4, background color, red. Então, o grid 4 vai ficar vermelho. Por que não foi? Será que eu tenho que colocar um important aqui, senão... Aqui, ó. Grid 4 vermelho. Tá? Isso aqui não precisaria, tá, gente? É porque eu observo voltar mexendo um pouco. Só de colocar isso aqui, ele já ficaria. Né? Só de colocar um background diferente, ele já sumiria. Porque é um ID, né? Então, ele é bem específico. Né? Então, tá aqui, ó. Eu tô aqui com o grid 4. Esse cara aqui. Aí eu venho e falo o seguinte, ó. Grid column start 1. Grid row start 1. Ou melhor, 2. Qual que vai acontecer? Eu mudei a posição dele no grid, falando aonde ele começa. Só que eu posso falar também o seguinte: grid column end 3. Eu digo para ele quantas colunas ele ocupa. E eu também posso falar para ele, ó, grid row end 3. Foi? Estranho. 4? Ah, isso, 4. Ele já estava terminando no 3. O 2 terminava no 3. Esses números aqui, gente, é o seguinte, ó. 1 é o canto esquerdo. Tá? 2 é o canto esquerdo da segunda coluna. 3 é o canto esquerdo da terceira coluna. 4 é o canto esquerdo da quarta coluna. E 5 é o canto direito, é o canto final. Tá? A mesma coisa vale para as linhas. O 1 no row é a linha superior. O 2 é a linha superior da linha 2. O 3 é a linha superior da linha 3. E o 5 vai ser a linha inferior da última linha. Tá? Então você coloca a numeração por números. Tá? Qual número? Começa em que número e termina em que número? Com um posicionamento. Tá? Isso fica fácil da gente entender. Deixa eu pegar aqui uma imagem que tem na... Ó, aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. Então você tem as linhas base, né? Então a linha aqui em cima é 1, né? A segunda linha horizontal é 2, a terceira linha horizontal é 3 e a linha embaixo é a 4. Então você está utilizando estas linhas para definir onde começa e onde termina o elemento que você quiser posicionar onde você bem entender dentro do seu grid. Tá? Mais do que isso, você pode falar que ele termina na linha 3 ou que ele termina na linha 4, por exemplo, certo? Mas você pode falar para ele o seguinte: span 2. O que é span 2? Ocupe 2 blocos. Não vá até o 3, não vá até o 4. Ocupe 2. Por quê? Porque se eu mudar onde ele começa, eu desloco ele. Tá vendo? Se eu falar para ele, vai do 1 até o 3, e mudar aqui, ó, ele continua terminando no mesmo ponto. Quando eu falo span 2, ele pega a informação inicial e joga mais 2. Então, de novo,
Isso para a gente conseguir controlar o tamanho das coisas que a gente quer no nosso layout, é uma maravilha. Você controla com um nível de precisão que nunca se teve antes, né? Ah, e claro, né, gente? Gap 10 pixels por 15 pixels. Olha o que acontece. Quando você junta as coisas com span ou com o grid end, ele junta o gap. Ele junta o espaçamento também, que é o que a gente geralmente quer. Você não quer que isso aqui fique deslocado, fique menor, né? Então ele vai juntar também o gap que existe entre os elementos para você, tá? Então isso vai se comportar exatamente como a gente precisa que um layout se comporte. Não preciso dizer, vocês entendem, não preciso falar para vocês o quanto isso vai facilitar a vida de vocês na hora de construir qualquer coisa em termos de layout, né? Isso aí salva a nossa pele. E se já não estava bom, tá, gente? Se isso aqui já não estava legal o suficiente, existe mais uma coisa dentro do grid que é uma maravilha, que é o seguinte: você pode dar nome aos bois. O que é dar nome aos bois? Você pode virar aqui e falar assim, começo. Você pode colocar aqui fim. E você pode colocar aqui conteúdo. Ou seja, a linha à esquerda do teu grid, ela recebe um nome, chama começo. Aí você tem uma coluna de 200 pixels. A próxima linha de marcação, você chama de conteúdo. E aí tem 3 frações, 100 pixels, 20%, e aí a linha à direita do teu grid chama-se fim. Por que isso é bacana? Porque aí você vem aqui e fala, ó, eu quero que ele comece em conteúdo e quero que ele vá até o fim. A mesma coisa vale para os rows, tá? Cabeçalho, rodapé, fim de página. Ó, eu quero que ele comece aqui no cabeçalho e termine no... deixa eu colocar um outro cara aqui. Ou melhor, até o rodapé, vai. E termine no rodapé. Aqui. É óbvio que ele colocou mais linhas aqui embaixo, né, que vieram automaticamente, porque a gente só colocou algumas linhas, tá? E é isso que está marcado. Mas com isso daqui, gente, com esse tipo de coisa, com esse tipo de marcação aqui, né, nomeada, a gente resolve tudo semanticamente. Você não precisa fazer cálculo, você não precisa ficar lembrando qual é qual, você já definiu com nomenclaturas e você quer que ele vá. Você poderia chamar esse cara cinza aqui do lado, esse cara ciano aqui do lado, de canto e fim do menu, por exemplo. Início do conteúdo, fim do conteúdo. E você estabelece com essas nomenclaturas alguma coisa que dá para você entender muito bem aonde está cada elemento, aonde que ele deveria estar dentro do teu grid. Isso é lindo. E agora, a gente ainda não entrou nas diretrizes de Media Query, tá? A gente ainda não está falando sobre design responsivo, mas esse tipo de coisa é o elemento chave do design responsivo. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente for trabalhar com design responsivo é aquele que você mudando o tamanho do teu navegador, ele vai modificar o layout do teu site, né? Se você trabalhar com grid, para trabalhar com layout, com design responsivo, e se você colocar nomenclaturas no teu grid, isso vai ficar a coisa mais fácil do mundo para você resolver. Ô, professor. Diga. Tem uma dúvida que eu estava até conversando com o Gildo para saber se a gente solucionaria, e aí eu ainda não vi a solução no grid, né? Eu não sei se o senhor consegue desenrolar. Na atividade, a gente tem dois elementos, né? O espaço da logo na esquerda e os menus.
O espaço da logo, ele tem o alinhamento com a esquerda, e os menus têm alinhamento com a direita. E isso que está quebrando a cabeça, que eu não estou conseguindo resolver isso. Há alguma solução? Tem algum jeito de colocar? Com grid muito fácil, e sem o grid, fácil. Não muito difícil. Eu coloco a distância. Eu boto a distância da direita da logo Vou te e mostrar. separo para colocar certinho. Legal, João. Ó, vamos lá, vou te mostrar. A lógica não é muito diferente da lógica do grid, mas a gente tinha que fazer isso antes sem o grid. Então, como é que a gente faz? Um elemento de container, tá? Esse cara é o elemento que vai segurar tanto o logotipo quanto os menus, certo? E aí eu coloco aqui, por exemplo, div id logo e style, coach, left, widget, sei lá, 200 pixels, height, 200 pixels e color, background color black. Tá? Esse cara é o meu logotipo, certo? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Div, não vou colocar ID, são os menus, style, float, right. E aí eu vou falar widget, 80 pixels, por exemplo, height 80 pixels, né? E margem left 15 pixels, background color green, por exemplo, tá? Para ser mais, e aí eu vou colocar aqui menu 1, e para ser mais, você vê como é que funciona o float, né? Isso aqui tem que estar em cima do outro. Depois eu mostro para você como funciona assim, na verdade, né? E não da outra maneira. 2, 3 e 4. Eu acabei de fazer uma bobagem e misturar com... Não, mas eu consegui entender. Ó, todos os menus estão alinhados para a direita e o logotipo está alinhado para a esquerda dentro de um container. Tá? A lógica é um pouco a lógica do que a gente faz com o grid. Sacou? Agora, fazer isso com grid é muito mais fácil. É infinitamente mais fácil. Quer ver? Vamos lá. Então, aqui, ó. Style. Display. Grid. Grid. Template. Columns. 200 pixels. Uma fração. Aí eu vou ter 80 pixels, 80 pixels, 80 pixels e 80 pixels. Aqui. Né? Gap, pode colocar gap neles também. Ó. Gap, 15, 0 px, 0, 15 pixels. Aqui. E aí, ó, eu corto toda essa bobajada aqui. Ó. Tudo isso aqui, eu corto. Posso deixar só o background. Tá? Corto tudo isso. Olha como fica mais fácil. Aqui é o logotipo, né? Então, na verdade, o logotipo agora vai vir para o lugar certo. Que é o primeiro que tem que aparecer na lista. Aqui, e também tiro essa bobageira aqui. Tá? Podia deixar o color, né? Vamos só deixar o color aqui. Ó. Opa. Aí, ó. Aqui, ó. Por algum motivo... Ah, tá, tudo bem. É que eu coloquei... Ah, tá. Vou colocar um div a mais aqui, vazio, para ele ocupar aquele espaço de uma fração. Pronto. Muito mais fácil. Muito mais fácil de resolver. E detalhe, tá? Fica alinhadinho do jeito que a gente quer. Porque, por exemplo, aqui, esse cara, ele tá alinhado à esquerda, certo? Se eu colocasse aqui todos eles, style, text, align, right,
Ó, ele gruda. Se é isso que eu estou tentando fazer, grudar ele para alinhar tudo perfeitamente, eu consigo alinhar muito fácil com o grid. Tá vendo, gente? O grid é muito mais fácil de trabalhar. Eu sei que ele tem um monte de opção e um monte de coisa para a gente usar, né? Mas no final das contas, é muito mais tranquilo trabalhar com ele, porque ele trabalha de acordo com a nossa lógica mesmo, com a maneira com que a gente raciocina os elementos. E não com uma coisa que você tem que fazer uma gambiarra desgraçada para conseguir garantir que o layout fique do jeito que você espera. E vamos lá, por que é importante trabalhar com os nomes aqui? Então, quando a gente está trabalhando com o design responsivo, né, a gente vai usar um negócio aqui chamado diretriz mídia. Mídia, screen, and max width, por exemplo, 600 pixels. Então é o seguinte, isso aqui, eu vou explicar depois com calma para vocês isso aqui, mas basicamente eu estou colocando uma regra aqui que é o seguinte, eu vou modificar os parâmetros do CSS com novas informações caso o tamanho da tela do navegador fique menor do que 600 pixels. Tá? Se o navegador ficar menor do que 600 pixels, eu vou substituir um monte de coisa aqui. Eu vou modificar. E uma das coisas que eu vou modificar, por exemplo, é esse cara aqui. É o meu grid. O meu grid eu vou modificar. O que eu vou modificar nele? Eu basicamente vou falar o seguinte, ó. Gap 3, gap 3px, 3px. Vou diminuir o gap. E é o seguinte, ó. Eu vou tirar essa linha daqui e essa linha daqui, ó. Quer dizer, duas colunas aqui, essa coluna e essa coluna, ó, essas duas colunas, teste 6 e teste 7, quando o meu navegador ficar menor, essas duas colunas vão deixar de existir. O que vai acontecer, né, nisso? O resto eu vou deixar tudo igual. Aqui os rows eu vou deixar tudo igual. Poderia mexer os rows também. Colocar mais linhas, por exemplo, se eu quisesse. Tá? Mas eu vou mexer nessa regra. Por enquanto não acontece nada. Mas se meu navegador começar a diminuir muito, eu não sei se o observable vai me deixar... Eu acho que ele vai me... Ó, aí, ó. Ficou menor. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ó, duas colunas desapareceram. Mas o meu elemento vermelho ficou exatamente do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu marquei o tamanho dele começando aqui no conteúdo e indo até o fim. Né? Na minha modificação, começo continua existindo, conteúdo continua existindo e fim continua existindo. Então ele redimensiona automaticamente para mim. Se eu por acaso tivesse colocado aqui, ó, você começa em 2 e termina em 5. Ia dar meleca. Ia dar uma baita de uma meleca. Podia dar alguma coisa aqui que o meu negócio não consegue mais resolver. Perceberam? Por quê? Ó, porque ele não tem mais 5 colunas. Agora ele tem 2, praticamente. Tá vendo? Então, trabalhar com espaços nomeados vai também ser super importante para a gente conseguir resolver a parte de design responsivo, né? De uma maneira simples, sem ter dor de cabeça. Porque, é claro, eu poderia vir aqui também na diretriz mídia e mudar também o elemento, mudar todas as informações do elemento para alinhar ele, né? Para resolver ele. Mas eu ia ter que escrever um monte de coisa a mais, que eu não preciso fazer se eu simplesmente trabalhar com nomenclatura para os espaços, tanto nas linhas, nas colunas, quanto nas linhas, tá? Então, basicamente, gente, esse tipo de recurso do grid é salvador, é muito salvador. Então, vamos dar uma olhada aqui em que mais coisas que tem no grid. Ó, olha o nível de coisa que você consegue controlar no grid. Você coloca o teu elemento na posição que você bem entender. Tá vendo? Grid column e grid row é um shortcut para toda essa parafernália aqui, tá? Ó, toda essa parafernália aqui a gente pode escrever, na verdade, assim, ó. Grid column,
2/4, ou 2/span2, tá? Ou 2/fim, por exemplo, tá? Então, você não precisa colocar start e end. Você pode colocar só grid column e colocar aonde começa barra aonde termina. E se você quiser usar o span, em vez de você falar onde termina, você coloca span 1, por exemplo. Ele só vai ocupar um espaço. Se você não falar nada, ele vai assumir que é span 1, tá? Se você colocar grid column 2, ele vai assumir automaticamente que é um span 1, tá? E vai ocupar um só. 2. Ou então, por exemplo, conteúdo. Ele vai ficar aqui, barra fim. Vai até o fim. Eu uso mais desta maneira, tá? Mas é isso. Como eu estou querendo ser claro com vocês, por enquanto a gente usa as instruções inteiras, para ficar bem claro. Esses shortcuts são práticos, mas eles podem gerar alguma confusão, tá? Ó, conteúdo barra span 2. Ele ocupa 2. Tá? Então, essa formação aqui do grid column e grid row como um shortcut, tá? É bem prática. É realmente bem prática para a gente usar. O que mais? Vamos ver. Grid area. Tá, vamos dar uma olhada no grid area. Em vez de colocar nomes para as linhas, das colunas e das linhas no meu grid, eu posso criar o que a gente chama de grid area. Eu posso dar nome para as áreas. Dar nome para as áreas funciona assim. Cadê o grid area? Esse cara aqui, ó. Você cria as tuas colunas sem dar nome ali. Você cria as linhas sem dar nome aqui. E depois você define o nome de cada espaço, não das linhas, de cada espaço dentro do teu grid. Cada linha, você vai pulando a linha aqui e coloca cada coluna, as colunas no, entre aspas, pula a linha e aí você coloca todas elas, tá? Isso vai gerar exatamente isso que está na imagem abaixo, tá vendo? Ó, em laranja, né? O primeiro bloco chama header, o segundo bloco chama header, o terceiro bloco chama header, o quarto bloco chama header. Depois aqui, ó, em azul, main e main. Depois fica vazio. Ele criou vazio com um ponto. Depois sidebar. Depois ele vai colocar aqui footer, 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 footer. Tá? Então isso são áreas que você pode criar. E daí você pode também ajustar as coisas em função da área. Ó, grid área 1, coluna 4, start. Então você pode definir uma área, um bloco inteiro de uma vez só. Em vez de você dar o span, você já define uma área inteira. Tá? Então, o elemento item D, ele vai ficar no grid área header. Tá? Se você definir aqui, isso aqui como header, ó, esse amarelinho como header, ele vai ocupar tudo isso daí. Tá? Então, o grid área também pode ser um jeito fácil da gente estabelecer setores dentro do nosso grid e trabalhar com esses setores para facilitar o processo. Tá? E aqui vem todo o processo de alinhamento, ó, dos elementos dentro do grid. Então, vamos lá. Eu coloquei lá um div ou um ahref dentro do meu container. Como é que ele tem que se comportar? Ele vai ocupar o espaço inteiro? Ele vai ocupar uma parte do espaço? Ele vai ir para a parte de baixo? Ele vai colar na linha de baixo? Ele vai colar na linha de cima? Como é que isso funciona? Ó, justify self. Então, você vai dizer para ele, ó, como é que vai funcionar? Se ele alinha no começo, se ele alinha no final, né? Se ele alinha no centro, se ele ocupa tudo, ó, and center, se ele ocupa tudo, tá? Align self é o processo vertical, é a mesma coisa só que no vertical. Em cima, ó, start, embaixo, end, center no meio, tá? Então você stretch, ó, ocupa tudo. Então você pode inclusive controlar como que esse elemento, no próprio elemento, ele vai se enfiar dentro do teu grid, tá? Ó, place self, center, ó, center stretch,
Tá vendo? Então, esses tipos de elementos são muito práticos para a gente dizer como é que o meu elemento tem que se comportar lá dentro. E a gente também pode fazer isso no container, tá? A gente pode definir a regra do container, com o justify. Ó, start, end, center, e por aí vai. Tá vendo? Ó, aqui para cá, aqui para cá, aqui para cá, para direita, para direita, para direita, para todos, né? Centro. Quando você coloca no container, você está definindo a regra geral para todo mundo. Quando você coloca no item, você vai trabalhar com um elemento específico. Tá? Você pode dar com class, você pode colocar múltiplos elementos usando uma classe, ou você pode usar um ID e falar, é esse cara especificamente. Tá? Tudo bem? Deu para entender, gente? Ficou claro para vocês aí as vantagens e as maravilhas do grid, do flex? Tá? Recomendo a todos que vocês só usem isso a partir de agora. Tá? Eu sei que a gente levou um tempo para ver, né? E que vocês estavam se matando um pouquinho com os float da vida. Que vocês têm que, vejam, gente, vocês precisam conhecer, tá? Até com medo de atrapalhar. Você vai ver que no final é mais fácil, viu? É mais fácil. Mas vocês precisam conhecer como é que o Box Model funciona. Vocês precisam entender como é que funciona a margem, padding, width. Vocês precisam entender como funciona tudo isso. Porque nem sempre a gente vai estar trabalhando com um código que a gente iniciou. A gente pode estar trabalhando com um código que a gente já herdou de algum lugar, que já existia antes. Então a gente tem que conhecer os elementos básicos, né, do HTML, do CSS, ainda que quando você for escrever o teu, você não vai usar. Você vai dar preferência para esse tipo de recurso. Mas é importante saber que eles existem e que se eles forem colocados aí, se você enfiar um margem, se você enfiar um padding, se você enfiar uma coisa dessas aí dentro do grid, ele começa a dar umas confusões, tá? Mas, no geral, é preferível e vai ser muito mais fácil para vocês trabalharem com grid e com flex do que trabalharem com box model, com os outros elementos, tá? Se eu estivesse começando hoje com HTML, com CSS, eu não usaria outra coisa que não o próprio grid. O grid é muito salvador, tá? Em alguns casos, o flex, para resolver listas e coisas do gênero, né? Mas o grid, com certeza, define basicamente tudo dentro do teu código. Tá? Mas quando a gente está trabalhando com coisas antigas, vamos lá, você vai trabalhar numa empresa que trabalha com web design, né? Tem muita coisa que tem que dar manutenção e que já existia há 10 anos atrás, quando essas coisas não podiam ser usadas. Entendeu? E aí não tem jeito, não tem como você reescrever o código inteiro. Se você tentar fazer isso, você vai desmontar um monte de coisa. Tá? Então tem que conhecer sim. Mas se for para começar alguma coisa do zero, aí não usa mais, pelo amor de Deus, né? Abandona, tá? Usa o mais moderno. Tá legal? Então é isso. Eu recomendo que vocês, a partir de agora, quando forem construir os de vocês e até dos próprios exercícios, daqui adiante, usem isso. Usem isso para resolver, né? O quarto exercício, deixa eu ver, eu não lembro qual que é o quarto exercício. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu explico. Vamos lá, deixa eu ver aqui, nosso quarto exercício. Coleções, é mais fácil eu vir por aqui. Cadê os nossos exercícios? Exercício 4. Exercício de layout 4. Aqui, ó. Uma coisa, gente, dificílima de se resolver com float, mas facílima de vocês resolverem agora. O que vocês vão fazer? Então, vocês têm lá o menu, que tem o logotipo e os 4 itens do menu, certo? Vocês, no último exercício, criaram um bloco de miolo central e criaram um bloco que é para ser uma espécie de um rodapé, vamos colocar assim, né? Então, imagina que isso aqui é um site. Tá o logotipo, tá os itens do menu, tem um bloco central que vai ficar todo o conteúdo do site, propriamente dito, e tem uma parte embaixo que é o rodapé. Agora, o que vocês vão fazer? No miolo central, vocês vão ter que criar 3 blocos no miolo central. Um bloco para o menu lateral à esquerda, um bloco para você colocar conteúdo e um bloco para você colocar opções à direita, né? Tipo layout do Facebook, né? Você tem um menu à esquerda, você tem um conteúdo central no meio e você tem uma série de informações à direita. Então, vocês já tinham esses 3 blocos
do último exercício, agora vocês vão ter que inserir aqui dentro esses elementos. E fazer isso com float, organizando tamanho, é dor de cabeça. Parece que não, mas é bastante dor de cabeça, que as coisas às vezes não funcionam do jeito que a gente gostaria, o elemento passa para baixo, quebra, dá um inferno. Agora, usando grid ou usando Flexbox, isso aqui é super tranquilo de ser feito. Então, basicamente, vocês vão inserir no último exercício, que já tem no último exercício, esses 3 elementos novos que estão aqui. Tá? E é isso. Experimentem tentar fazer com box model, com float, com margem, com padding. Vocês vão ver a dor de cabeça. Tá? Por enquanto, não tem ainda que se preocupar com isso. Tá? Por enquanto, vocês ainda não têm que se preocupar com design responsivo. Isso vai vir no próximo. O próximo exercício, o exercício 5, é exatamente a mesma coisa, só que aí sim, tendo que se preocupar com o design responsivo. E aí a gente começa a entrar em design responsivo na próxima aula, né? Para vocês entenderem as diretrizes e como que a gente resolve. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, no último exercício, no exercício 5, aí sim a gente vai trabalhar com responsividade. Então, vocês vão adequar aquilo que vocês já fizeram para trabalhar com responsividade. Gente, eu não sei se vocês entenderam a lógica, ou estão começando a entender a lógica desses exercícios. Esses exercícios são simplesmente o básico que vocês têm que construir para montar um site. Tá? Eles são exatamente aqui o processo que você vai montar para construir a estrutura básica de um site. Vocês terminando o 5º exercício, vocês têm a estrutura básica do que é um site simples. Claro que tem sites que têm outros layouts, claro que tem sites que funcionam de outras maneiras, óbvio, né? Mas os elementos mais simples e mais básicos, a estrutura básica de como é montar um site, tá aí. Vocês construíram um site, né? Tá? E aí vocês vão entendendo todo o caminho que você precisa, a tua lógica, o teu raciocínio, para configurar a estrutura desse site. Agora, o que é o site? Aí vocês criam e inventem à vontade. Mas como elabora um site, como constrói com CSS e HTML, vocês já entenderam. Ainda que a gente não tenha colocado nenhum texto, não tenha colocado nenhuma imagem, não tenha colocado nenhum conteúdo, né? Mas como você estrutura, faz a fundação disso, vocês já entenderam. E a partir daí, você está habilitado, você tem competência para construir qualquer site. Né? Qualquer site é feito dessa forma. Né? E você consegue fazer, você sabe como fazer. Tá? É isso mesmo, né? A primeira vez que você fez, né, Júlia, parece um desafio enorme construir o código, é difícil, por mais idiota que fosse, é só colocar um logotipo no menu, é só colocar 80% da tela. Você fala assim, nossa, hoje você olha e fala assim, nossa, isso era tão simples, é tão fácil. Quando você faz na primeira vez, é difícil. Mas depois que você entende a lógica da coisa, e você vai entendendo qual é o mecanismo de fazer, as coisas vão simplificando bastante. Então agora você olha lá e fala assim, nossa, como era simples, como era fácil. Mas eu imagino que você tenha sofrido um pouquinho para fazer da primeira vez. Né? E aí vocês estão adquirindo e acumulando experiência que vocês vão vendo que tudo vai ficando mais fácil. Né? E aí, provavelmente, quando vocês forem fazer o 4º, 5º exercício, vocês vão... Ai, nossa, isso tem que escrever tanto código, é tão complicado, não sei o que lá. Daqui a 2 anos, vocês estão fazendo isso numa tacada só, sem pensar. Porque virou trivial. É o dia a dia. Você entendeu como funciona, você sabe fazer, você reescreve isso quantas vezes precisar, sem nenhuma dor de cabeça. Tá? Então, é isso que acontece na nossa prática, no nosso dia a dia. Se vocês exercitarem isso de uma maneira sistemática, mesmo construir o código responsivo que monta esse layout, vocês vão fazer isso tirando de letra. Super fácil. Tá? Agora, claro, a primeira vez a gente sofre um pouquinho para entender e para organizar o pensamento. Tá? Mas é isso. Tá bom? Ficou claro aí o que é para fazer nos exercícios, no 4 e no 5? Quem quiser já ir direto para o 5, já começar a construir o 5 também, pode. Fiquem à vontade, tá? Para ir fazendo o que vocês quiserem, tá? Não precisa ficar esperando. Não pode entregar. Mas quem quiser esperar a aula para ver como é que funciona, design responsivo, espera e não tem problema, tá bom? Se não me falha a memória, os 5, vocês têm mais tempo para entregar, tá? A data não é uma semana, não é que nem a gente estava vindo, né? Porque eles vão precisar que vocês tenham já mais algumas coisas para entender. O 5º é o último.
Pelo que eu me lembro, o quinto é o último. O quinto é o último. É isso. É simples, gente. Os exercícios são bem simples, tá? Bem tranquilos. E, claro, é um desafio para quem está fazendo pela primeira vez. Mas para quem já fez alguma coisa e já experimentou, fica fácil. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, tá vendo? Hoje consegui não chegar até o final, até o último minuto. Tá? Alguma dúvida ainda, gente? Não? Então tá ótimo. Então tá bom. Fiquem bem, fiquem com saúde. Nos vemos na semana que vem, gente. Aí vai ficar fácil também. Tá bom? Até mais, gente. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Galera.